O Espírito Santo é, na teologia cristã, a terceira pessoa da Trindade, juntamente com Deus Pai e Deus Filho, Jesus Cristo. Ele é considerado plenamente divino, eterno e coigual ao Pai e ao Filho. Sua presença é essencial para a vida cristã, pois é Ele quem capacita, guia, conforta e transforma os crentes. Aqui estão alguns aspectos importantes sobre o Espírito Santo. Uma identidade e natureza, pessoa da Trindade. O Espírito Santo não é uma força impessoal, mas uma pessoa divina que possui intelecto, emoções e vontade. Obra na criação, no relato da criação. O Espírito Santo aparece como aquele que pairava sobre as águas, Gênesis 1,2, Paráclito. No Novo Testamento, Jesus chama o Espírito Santo de Consolador ou Advogado. Paráclito, indicando seu papel como ajudador e guia. João 14,16. 2. A obra do Espírito Santo, regeneração. Ele transforma o coração humano, trazendo arrependimento e fé em Cristo. João 3,56. Santificação. Ele trabalha para moldar o caráter do crente à imagem de Cristo. Gálatas 5,22-23. Ensino e lembrança. Ele ilumina as Escrituras e nos lembra dos ensinamentos de Jesus. Capacitação. Ele concede dons espirituais aos crentes para o serviço no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12. 3 símbolos do Espírito Santo. A Bíblia usa símbolos para descrever o Espírito Santo e sua atuação. Vento representa seu poder invisível. João 3,8. Fogo indica purificação e presença divina. Atos 2,3. Água simboliza renovação e vida. João 7,3839. Pomba representa paz e pureza, como visto no batismo de Jesus. Mateus 3,16. 4. A experiência do Espírito Santo. Habitação no crente. Desde a conversão, o Espírito Santo habita nos corações dos crentes como um selo da promessa de Deus. Efésios 1,1, 3,14. Plenitude do Espírito. A Bíblia encoraja os cristãos a serem continuamente cheios do Espírito. Efésios 5,18. Buscando sua direção e poder. 5. O Espírito Santo e a Igreja, unidade. Ele une os cristãos em um só corpo. 1 Coríntios 12,13. Guia da missão. Ele capacita a Igreja para proclamar o Evangelho e cumprir sua missão no mundo. Atos 1,8. O Espírito Santo é essencial na vida cristã e na caminhada de fé. Sua presença traz direção, conforto e poder, permitindo que os crentes vivam de maneira que glorifiquem a Deus. Se quiser explorar mais algum aspecto específico, me aviseis. O Espírito Santo é uma figura central no cristianismo, essencial para a compreensão da vida espiritual e da relação com Deus. Aqui estão mais detalhes sobre ele. 1. O Espírito Santo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo aparece em diversos momentos, geralmente com um papel temporário ou específico. Criação. O Espírito Santo participa da criação como aquele que pairava sobre as águas. Gênesis 1,2. Capacitação de líderes. Ele capacitava pessoas para tarefas específicas, como José. Gênesis 41. Os juízes de Israel. Juízes 3,1. 6. Joás 4. E os reis. 1 Samuel 16,13. Profecia. Os profetas falavam pelo poder do Espírito. Isaías 61,1. Ezequiel 2,2. Apesar de sua presença,
O Espírito Santo não habitava permanentemente em todos os fiéis no Antigo Testamento, mas vinha sobre pessoas específicas para realizar propósitos divinos. 2. O Espírito Santo no Novo Testamento. Com a vinda de Cristo, o Espírito Santo assume um papel mais próximo e é permanente na vida dos crentes. No nascimento de Jesus, ele esteve presente na concepção virginal de Maria. Mateus 1,18, Lucas 1,35. No batismo de Jesus, ele desceu sobre Jesus em forma de pomba, simbolizando sua unção para o ministério. Mateus 3,16. Promessa de Jesus. Antes de sua morte, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo como consolador e guia. João 14,1, 6,17, 26, 16,1315. Após a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes no dia de Pentecostes, Atos 2,14, marcando o início de sua habitação permanente nos fiéis. 3. Os ministérios do Espírito Santo. 31. Na salvação, convicção do pecado. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16,8. Regeneração. Ele transforma o coração humano, permitindo que a pessoa nasça de novo. João 3,5,6. Tito 3,5. Justificação e adoção pelo Espírito. Os crentes são selados como filhos de Deus. Romanos 8,1516. Efésios 1,13. 32. Na vida cristã, habitação. O Espírito Santo habita em cada cristão, tornando o templo de Deus. 1 Coríntios 3,16. Romanos 8,9. Ensino e direção. Ele ilumina as Escrituras e guia os crentes na verdade. João 14,26. 16,13. Santificação. Ele trabalha para transformar o crente, produzindo o fruto do Espírito. Gálatas 5,22-23. Poder espiritual capacita o cristão a viver em vitória sobre o pecado e a realizar obras que glorifiquem a Deus. Romanos 8,13. Efésios 3,16. 33. Na igreja. Unidade. Ele une os cristãos em um só corpo, independentemente de raça, cultura ou posição social. 1 Coríntios 12,13. Dons espirituais. Ele distribui dons aos crentes para a edificação da igreja. 1 Coríntios 12,411. Romanos 12,68. Direção da missão. Ele guia a igreja em sua missão de proclamar o Evangelho. Atos 1,8. Atos 13,24. 4. Os símbolos do Espírito Santo. Os símbolos usados na Bíblia ajudam a compreender a natureza e a obra do Espírito Santo. 1 fogo representa purificação e poder. Atos 2,3. 2 água simboliza renovação e a vida que ele dá. João 7. 3:7-39. 3 vento indica sua natureza invisível e poder soberano. João 3,8. Atos 2,2. 4 óleo associado à unção e consagração. Lucas 4,18. 1 Samuel 16,13. 5 pomba representa a paz e a pureza do espírito. Mateus 3,16. 5 A experiência com o Espírito Santo. Os cristãos podem experimentar o Espírito Santo de várias maneiras. Batismo no Espírito Santo, uma experiência inicial de capacitação e poder espiritual.
muitas vezes acompanhada de pouco manifestações visíveis, como o falar em línguas. Atos 2,4, Atos 10,4446, plenitude contínua. Os crentes são chamados a buscar continuamente a plenitude do Espírito, vivendo sob sua direção. Efésios 5,18. Comunhão íntima. Ele está sempre presente, oferecendo consolo, orientação e companhia espiritual. 2 Coríntios 13,14. 6. O Espírito Santo e o futuro. O Espírito Santo também desempenha um papel na consumação dos planos de Deus. Ressurreição dos mortos. Ele é o poder que ressuscitará os mortos em Cristo. Romanos 8,11. Santificação final. Ele completará a transformação dos crentes na glorificação. 1 Tessalonicenses 5,23. O Espírito Santo é um presente de Deus para os cristãos. Um companheiro divino que transforma, capacita e guia. Sua obra é essencial para a caminhada de fé, desde a salvação até a eternidade. Se desejar, posso explorar aspectos mais profundos ou específicos. Vamos continuar aprofundando os aspectos do Espírito Santo, considerando mais nuances teológicas e experiências práticas. 7. O Espírito Santo e a vida prática. A obra do Espírito Santo não é apenas teórica ou espiritual, mas se manifesta em ações práticas na vida do cristão. 71. No caráter e no fruto do Espírito. O Espírito Santo transforma o caráter do crente, produzindo virtudes espirituais. Conhecidas como fruto do Espírito, isso é evidenciado por amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5,22. Essas qualidades não são apenas ideais, mas resultados tangíveis de uma vida guiada pelo Espírito. 72. Na decisão e direção. O Espírito Santo auxilia na tomada de decisões importantes. Ele guia de forma sobrenatural, como guiou Filipe para encontrar o eunuco etíope, Atos 8,26-29. Ele também orienta através de uma consciência sensível à vontade de Deus. Romanos 8,14. 73. Na oração. O Espírito Santo ajuda o crente a orar, especialmente quando palavras humanas não são suficientes. Ele intercede com gemidos inexprimíveis, alinhando as orações à vontade de Deus. Romanos 8,26-27. Ele capacita orações fervorosas e específicas, muitas vezes em línguas ou em profunda comunhão. 1 Coríntios 14,24. 74. Na luta contra o pecado, o Espírito Santo fortalece os cristãos para resistirem ao pecado e viverem em santidade. Ele dá poder para mortificar as obras da carne. Romanos 8,13. Ele nos convence do erro e nos capacita a andar no caminho da retidão. João 16,8-11. 8. O Espírito Santo e os dons espirituais. Os dons espirituais são habilidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito. Para edificar a igreja e cumprir a missão de Deus, eles se dividem em 3 categorias principais. 81. Dons de revelação. Palavra de sabedoria, discernir a aplicação da verdade divina em situações específicas. Palavra de conhecimento sobrenatural sobre fatos ou situações. Discernimento de espíritos, identificar influências espirituais, sejam divinas, humanas ou demoníacas. 82. Dons de poder, fé, confiança sobrenatural em Deus para realizar milagres. Curas, capacitação para operar curas físicas, emocionais ou espirituais. Milagres, realização de eventos sobrenaturais que demonstram o poder de Deus. 83. Dons de comunicação, profecia,
Falar a mensagem de Deus para edificação, exortação e consolo, 1 Coríntios 14,3. Variedade de línguas, falar em idiomas espirituais, ou terrenos desconhecidos pelo falante. Interpretação de línguas. Entender e comunicar a mensagem transmitida em línguas. Esses dons são dados para glorificar a Deus e promover a unidade e o crescimento do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12,7-11. 9. O Espírito Santo e a unidade da Igreja. O Espírito Santo é o agente principal de unidade no corpo de Cristo. Ele une todos os crentes, independentemente de cultura, etnia ou contexto, em um só corpo. Efésios 4,34. Ele promove relacionamentos baseados no amor, na submissão mútua e na cooperação para o avanço do Evangelho. Filipenses 2,14. A falta de submissão ao Espírito pode causar divisões e conflitos, enquanto a sensibilidade à sua liderança promove harmonia e crescimento. 10. O Espírito Santo na vida de Jesus. O relacionamento entre Jesus e o Espírito Santo serve como modelo para os cristãos. No nascimento, Jesus foi concebido pelo Espírito. Lucas 1,35. No batismo e unção, o Espírito desceu sobre ele, marcando o início de seu ministério público. Mateus 3,1, 6,17. No ministério, Jesus realizou milagres e ensinou sob a direção e o poder do Espírito. Lucas 4,18, Atos 10,38. Na ressurreição, o Espírito Santo desempenhou um papel na ressurreição de Cristo. Romanos 8,11. Isso mostra como Jesus viveu em completa dependência do Espírito, sendo um exemplo para os seus seguidores. 11. A sensibilidade ao Espírito Santo. Os cristãos são chamados a desenvolver uma relação íntima e obediente com o Espírito Santo. Não entristecer o Espírito, evitar ações ou atitudes que desagradem a Ele, como o pecado e a desobediência. Efésios 4,3. Não extinguir o Espírito, ser receptivo à sua obra e direção sem resistir ou rejeitar suas manifestações. 1 Tessalonicenses 5,19. Ouvir e obedecer, manter um coração aberto à sua orientação, especialmente em decisões e desafios diários. João 16,13. O Espírito Santo é indispensável na jornada cristã, guiando, fortalecendo e capacitando o crente a viver uma vida que glorifique a Deus. Se houver algo mais que você deseja explorar, como práticas para crescer na comunhão com o Espírito ou interpretações específicas, posso aprofundar ainda mais.